Qualidade em serviços. Serviço é uma organização e uma mobilização a mais eficiente possível de recursos para interpretar, compreender e gerar a mudança nas condições de atividades do destinatário do serviço, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT aqui no Brasil, no ano de 93. Então, qualidade em serviços. Se a gente for entender serviços, a gente vai entender serviço dentro da empresa, no atendimento ao cliente. Por quê? Quando a empresa ela atende o cliente, ela tende a entregar um produto, não é isso? Uma coisa física ao cliente, ela entrega esse produto. Só que assim, na cabeça do cliente, ele ficou ou vai ficar satisfeito ou não. Eu entreguei o produto, tá ok. Agora tem uma coisa, o serviço é a prestação que eu vou fazer para o cliente, a satisfação que ele teve. Eu estou fazendo um serviço. Quando eu entrego um produto físico, automaticamente eu estou prestando um serviço ou um mau serviço. Olha só, o cliente fez uma requisição de uma quantidade de produtos. Eu fui lá, fabriquei essa mesma quantidade que ele quis e entreguei também no tempo combinado. Automaticamente ele recebeu o produto com qualidade e ele ficou satisfeito, porque ele recebeu os produtos com qualidade e no dia que foi combinado, ok? Agora, outro exemplo, eu fabriquei uma quantidade que o cliente quis, com a melhor qualidade do mundo, todos os produtos, superando a expectativa, só que eu entreguei atrasado aí, digamos, 2 semanas. Será se o cliente ele ficou satisfeito? Tá vendo? Ele não ficou satisfeito porque o meu atendimento, a minha prestação de serviço não atendeu à expectativa do cliente, ao requisito do cliente. Então, o serviço é o que? É você atender o cliente. E quando você entrega um produto, automaticamente você está entregando um serviço, porque o serviço é basicamente, olha só, ele é intangível. O serviço é intangível. Você não consegue pegar a satisfação. Você consegue sentir, mas não pegar. Agora o produto ele é tangível. Você consegue pegar. Ok? Então você pode ter o melhor produto do mundo. Aí eu já vou envolver logística. Se você não entregar no tempo certo, na hora certa, na quantidade certa, o cliente vai ficar insatisfeito. O setor de serviços é um dos que mais cresce na economia mundial. Exemplo desse crescimento é o fato de as grandes capitais serem hoje grandes provedores de serviços, ou seja, a economia dos grandes centros econômicos mundiais, como por exemplo Nova York, Tóquio, São Paulo também. Entre outras, é fundamental e dependente do setor de serviços. Agora sim, gente, tem a prestação de serviço e tem o setor de serviço. Eu posso dizer que o setor de serviço é o quê? É o comércio em si, por exemplo, é o banco, é o hospital, tá? É o escritório de contabilidade. Eu posso dizer que isso tudo está envolvido aí no setor de serviço. A logística pura também, eu posso dizer que ela também trabalha com o setor de serviço, como por exemplo a aviação e a viação, tá ok? Por quê? Leva pessoas de um ponto A a um ponto B, então está fazendo o quê? Uma prestação de serviço, tá ok? Então, conforme o cliente ele vai adquirindo o serviço, ele já vai avaliando a qualidade do serviço em tempo real, conforme ele vai consumindo. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção na parte do serviço. Tem empresas que têm o seu escritório só para atendimento, do cliente. E o pessoal vai lá e faz um pedido. Olha só, está fazendo o quê? Uma prestação de serviço ali. Só que depois essa empresa ela manda um produto físico. Mas primeiramente teve o quê?
teve o atendimento em prestação de serviço. Então, serviço eu tenho que entender, né, que é um produto intangível. Viu a diferença? Tem um produto tangível, né, que é o produto realmente que eu pego, e o produto intangível, que é o serviço, que é aquilo que eu consigo sentir, é a satisfação. O crescimento do setor na economia mundial é reflexo de uma maior preocupação por parte das organizações em utilizar serviços como elemento de valor agregado na comercialização de seus produtos. A sobrevivência em mercados cada vez mais competitivos faz com que empresas se utilizem dos serviços como o grande diferencial. Então, assim, né, como eu falei, né, a empresa ela tem que ter uma boa prestação de serviço, ela tem que ter um bom atendimento ao seu público. Assim ela vai sair na frente, né? Agora também não adianta nada ela ter uma boa prestação de serviço e ter um produto que não atende o cliente. Tem que, né, por exemplo, casar, né? Tem que juntar isso daí. Uma coisa leva a outra. Por isso que eu falo, qualidade é uma engrenagem. Então uma coisa precisa da outra, é uma somatória que eu tenho, né, para fazer qualidade. Atualmente é muito difícil encontrar um produto que seja comercializado sem estar relacionado à prestação de serviços, sem contar com o serviço como atributo de valor agregado. Isso acontece porque as empresas normalmente consideram que um produto é um conjunto de valores que engloba tanto os bens físicos como um aparelho de telefone celular, por exemplo, como serviços, como a entrega do aparelho, o atendimento na loja, o plano de minutos incluso também nesse aparelho e etc. Aí já dá para entender que não é só fabricar um produto. Por quê? A empresa, como eu tinha falado, que tem que ter qualidade, né, dentro da empresa também, né, já vindo lá da parte mais alta, tá? Eu tenho que entender que a prestação de serviço pode ser a parte externa e também interna da empresa. A empresa, ela faz qualidade, ok, ela põe qualidade nos seus produtos, só que tem uma coisa, e o atendimento ao cliente? Como que está sendo feito isso? A assistência técnica e também o suporte para o cliente. Olha só, tudo isso é qualidade. Não é só a qualidade interna na empresa, só o processo, só as máquinas, tá? É a qualidade também com o cliente, com o consumidor. Por isso que eu tenho que trabalhar tanto na parte interna como na parte externa. Aí, de onde vem a decisão de qualidade? Vem da parte mais alta da empresa, né? Da parte estratégica. E a parte estratégica, por exemplo, trabalha com a parte externa, porque tem que saber o comportamento dos consumidores e também dos clientes para fazer qualidade. É lá fora, conversando, né, com os clientes, que eu vou saber qual produto eu vou produzir, tá? Assim eu vou atender muito melhor o meu cliente. Uma coisa está levando a outra. Eu tenho que entender, por exemplo, uma loja que está vendendo celular e a minha fábrica ela produz o celular. Eu tenho que só fabricar o celular para aquela loja ou tenho que fabricar o celular para o consumidor? Principalmente para o consumidor. Eu tenho que entender o consumidor. Olha só a minha prestação de serviço. Será se a loja está atendendo bem referente ao meu produto? Eu tenho que avaliar isso. Aí por isso que a logística ela entra nesse caso como uma cadeia de suprimento, ou digamos o gerenciamento da cadeia de suprimento para fazer toda essa análise com o consumidor e a empresa que fabrica o produto. Há diversas maneiras de caracterizar um serviço, porém, além da conceituação teórica, é necessário também se identificar os 6 principais atributos que caracterizam a prestação de serviços, que são, segundo Carvalho,
Intangibilidade. O atributo intangibilidade se refere à inexistência de bens físicos como principal benefício oferecido ao cliente. Os serviços de um hotel, por exemplo, são intangíveis. Como, por exemplo, o serviço de um banco são intangíveis. O serviço de um hospital são intangíveis. Agora vamos analisar. E o serviço de um restaurante, de uma lanchonete, são intangíveis? Sim e não. A prestação de serviço, o atendimento ao cliente é intangível, mas ali você está consumindo um produto, não é isso? Que é a parte tangível. Um restaurante é tangível e intangível, referente ao atendimento ao cliente. Heterogeneidade. Os serviços são ações caracterizadas pela realização de tarefas com base no relacionamento entre pessoas, o que faz com que aspectos como imprevisibilidade, heterogeneidade, expectativas e reações estejam sempre presentes. A variabilidade do cliente determina a variabilidade do atendimento. Como, por exemplo, tem uma variação muito grande em serviço, tá? E o serviço, ele pode aumentar ou diminuir ali em tempo real. Conforme você está sendo atendido, você já vai fazendo a inspeção, né? Você como um consumidor, como um cliente também. Porque a partir do momento que você está recebendo o produto, você está recebendo o serviço. É diferente da indústria, né? A gente recebe o serviço como cliente e depois que a gente recebe o produto. Aqui falou de uma coisa muito interessante que é o relacionamento entre pessoas. Olha o poder da comunicação para fazer qualidade. Tem que ter uma boa comunicação com o meu cliente. Eu preciso saber quem é meu cliente, quem é o meu consumidor, para eu atender com qualidade. Dessa forma eu vou fazer qualidade, mas eu preciso conversar com ele. O que é que o meu cliente ou o meu consumidor, por exemplo, estão sentindo? Eu tenho que saber disso, eu tenho que saber da expectativa do meu cliente. Você tem que superar a expectativa do cliente sem falar para ele e também sem fazer essa promessa, tá? Então, a prestação de serviço referente a qualquer produto, vamos colocar que fosse a parte mais superior referente à qualidade. Como eu falei, né? Eu estou atendendo bem o meu cliente, ele vai ficar satisfeito. Mas também eu tenho que entregar o produto, tá ok? Em excelentes condições, né? Eu tenho que entregar o produto com qualidade para o meu cliente, sempre excedendo as expectativas. O prestador de serviços deve sempre perceber o ambiente em que está atuando e as variações desse ambiente. Trabalho não armazenável. A prestação de serviço não tem estoque, tá? Então, ela não pode ser armazenada. Todo trabalho envolvendo prestação de serviço ocorre no momento exato, na hora que você está consumindo esse serviço. Ou seja, é realizado e entregue na mesma hora. Não há como estocar um serviço. Você sente o serviço, tá? Você imagina, mas estocar não, porque é uma coisa intangível. Necessidade da participação do cliente. Os serviços só ocorrem quando há participação do cliente. Só por exemplo, o fornecedor, no caso, não acontece. Ou seja, são estabelecidos altos níveis de contato com o cliente final. O atendimento em um hotel, restaurante, banco ou farmácia só acontece se o cliente estiver presente. Senão, não tem um atendimento. Necessidade da participação do cliente. O serviço só ocorre quando há participação. Tá certo? Tá certo, tá? Então precisa o cliente estar presente para fazer
isso acontecer. Simultaneidade. Os bens são quase sempre produzidos antes de o consumidor recebê-los. Já os serviços são frequentemente produzidos no momento que você vai consumindo, no mesmo tempo. E eu tenho que entender essa parte, né? Para entender serviço, eu tenho que saber o que é qualidade. E para entender qualidade, eu também tenho que entender serviço. Olha, uma coisa diferente que fora do normal, ou digamos, as empresas também não falam. Porque quando um cliente externo entra na empresa, a gente já está fazendo uma prestação de serviço. Porque ele está ali analisando o produto dele. Não é isso? Então, quando ele entra na empresa e ele é bem recebido, eu estou fazendo uma prestação de serviço. Olha só, coisa diferente, né? É atendimento, é a comunicação que eu tenho com o meu cliente. No caso da produção de bens, a verificação e controle da qualidade ocorrem antes do produto chegar às mãos do cliente final. Já no caso da prestação de serviços, a qualidade é conferida diretamente pelo cliente, o que faz com que o cliente não julgue somente o resultado final, mas também a produção, porque ele vai medir, ele vai controlar tudo isso daí em tempo real, na hora que ele está consumindo. Então, entender serviço e entender produto é muito importante para quem vai alcançar esses objetivos, para quem quer aprender mais, não só na área da qualidade, na empresa em geral. Se alguém perguntar o que é serviço, então você já vai ficar sabendo o que é serviço, né? E como fazer essa medição do serviço, que a gente mede em tempo real. O serviço e também o requisito, né, do cliente pode mudar. Então, o serviço parece que ele é muito mais difícil do que o próprio produto, porque você nunca sabe como o cliente está, né? Porque cada cliente ele tem um dia, tem a hora, então ele está sempre mudando ali o seu comportamento e a gente tem que acompanhar isso daí em tempo real. Isso sim é prestação de serviço.